Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aventurar por um tema fascinante e até um pouco bizarro. Tecnologias ancestrais e como elas ecoam, acreditem, no pensamento místico moderno. É isso aí. Preparem-se para uma viagem no tempo e pelas ideias com o livro Tecnoseis. Mito, Magia e Misticismo na Era da Informação, de Eric Davis. Uma obra que nos leva a questionar como as ferramentas que a gente cria moldam nossa visão de mundo, do universo e até de nós mesmos. Exatamente. E a nossa missão nesse mergulho é explorar como invenções que a gente normalmente considera puramente práticas acabaram inspirando ideias espirituais e filosóficas que ainda ressoam na era digital. Uhum. E para começar, vamos voltar milhares de anos no tempo, lá no Egito Antigo, para falar de Hermes Trismegisto, uma figura envolta em mitos. Hermes Trismegisto é reverenciado como um deus inventor e fonte de sabedoria esotérica. Nossa, que figura, hein? Escala. Pois é, a eles são atribuídas invenções como a escrita, a música, os jogos A música? e até bombas d'água e máquinas de guerra. Máquinas de guerra. Não é bem a imagem que me vem à mente quando eu penso em mítico ancestral. É verdade, né? Mas isso demonstra como tecnologia e espiritualidade estavam entrelaçadas desde a antiguidade. Faz sentido. Essa reverência pela invenção como chave para um mundo melhor ecoa no tecnotopismo moderno. É tipo, tanto os egípcios antigos quanto os entusiastas da tecnologia de hoje viam e veem na inovação a promessa de progresso e de um futuro mais brilhante. Isso é. Seria exagero então dizer que os egípcios antigos eram os tecnoentusiastas originais. Em certo sentido, sim. E essa relação entre tecnologia e magia, será que se limitava só a figuras míticas? Não se limitava. Ah. Heron de Alexandria, um inventor que viveu no século DC, projetou dispositivos milagrosos para templos. Interessante. Essas engenhocas, que hoje a gente pode até achar triviais, na época visavam inspirar admiração e a sensação de estar diante de algo sobrenatural. Ou seja, usavam a tecnologia para criar experiências mágicas. É Será que no fundo, o que a gente chama de magia não é só a tecnologia que a gente ainda não entende? uma pergunta intrigante. E por falar em mudar percepções, vamos voltar a nossa atenção para a escrita, algo tão trivial hoje em dia, É verdade. mas que teve um impacto profundo na consciência humana. Ah, tá falando do fascínio e ao mesmo tempo da dependência que a gente tem pelas telas hoje em dia. Em parte, sim, mas pense na forma como a própria escrita transformou nosso modo de pensar. Em Fedro, Platão conta a história do rei Thamos e Thuth, o inventor da escrita. Thuth afirma que a escrita ia melhorar a memória, mas Thamos discorda, dizendo que, na verdade, ela enfraqueceria a memória, levando as pessoas a confiar em símbolos externos em vez de suas próprias mentes. Parece que o Ritamos era um cético em relação à tecnologia e tipo um precursor dos luditas. Quem sabe, né? Mas o interessante é que ele não estava totalmente errado. A escrita, em especial o alfabeto grego, impulsionou a mente humana em direção ao pensamento abstrato. Essa mudança, embora benéfica em muitos aspectos, também teve consequências imprevistas, né? Então, como Tamoistavia, a escrita realmente mudou nossas mentes. Sim. E essa mudança se repete ao longo da história com outras tecnologias. Sim, as novas tecnologias frequentemente moldam nossas mentes de maneiras que a gente nem imagina, com resultados, alguns animadores, outros um pouco inquietantes. Tipo a caixa de Pandora. Uma ótima analogia. É tipo invenção, transformação, consequências inesperadas. Abrimos a caixa e, bom, o que vier. É isso aí. E talvez nenhuma tecnologia tenha despertado reações tão diversas da curiosidade científica ao fervor místico quanto a eletricidade. É verdade. Falando em temas eletrizantes, a eletricidade, né? A faísca da vida, a força invisível. Não é de admirar que tenha cativado a imaginação das pessoas. Exatamente. É, demais. O crescente interesse pela eletricidade, lá nos séculos XVIII e XIX, marcou um ponto de virada. As pessoas ficaram fascinadas pelo seu poder e potencial. E essa fascinação logo se estendeu ao ocultismo. Que tipo de ideias místicas a eletricidade inspirou? Pode dar uns exemplos. Franz Mesmer, por exemplo, ele desenvolveu a teoria do magnetismo animal, Magnetismo animal. acreditando que a eletricidade era uma força vital, tipo o Qi na cultura chinesa. Parece um pouco exagerado, né? Hoje em dia, talvez, mas na época essas ideias eram levadas a sério. Lembre-se, a gente está falando de um tempo em que a eletricidade ainda era um mistério. Verdade. As pessoas buscavam sentido para essa nova força e a conexão com a vida e a consciência era um ponto de partida natural. Sei. Faz sentido. É como se vissem
na eletricidade uma ponte entre o físico e o espiritual. É isso. E essa aura de mistério em torno da eletricidade e do magnetismo persiste até hoje, né? Sem dúvida. E isso nos leva a outro capítulo fascinante dessa história da tecnologia e do misticismo. Qual? O impacto das primeiras tecnologias de comunicação, lá na alma americana. A alma americana e a tecnologia. Sempre associei essa ligação mais à Europa. Não, de forma alguma. A chegada do telégrafo nos Estados Unidos, por exemplo, foi recebida com um fervor quase religioso. Sério. Mas era só uma forma de mandar mensagens mais rápido, não era? Era, mas as pessoas viam muito mais que isso. Ok. Elas enxergavam o telégrafo como uma aniquilação do espaço e do tempo, e isso teve um impacto profundo nas crenças espirituais. Aham. E como isso se manifestava? Algumas pessoas acreditavam que o telégrafo era um milagre divino, Um milagre divino? um sinal do poder de Deus, da chegada de uma nova era espiritual. Uau. É tipo de mandar um telegrama por intervenção divina. Exatamente. Que salto, hein? Mas isso mostra como novas tecnologias viram veículos para crenças espirituais, né? Com certeza. E o telégrafo não parou por aí, ele chegou a ser usado para se comunicar com os mortos. É isso aí. Surgiu a ideia do telégrafo espiritual. Telégrafo espiritual. E sessões espíritas eram realizadas com o uso do código Morse para tentar falar com os que já tinham partido. Nossa. A tecnologia já confundia a linha entre vivos e mortos naquela época. Isso faz a gente pensar em como interagimos com a tecnologia hoje, né? Exato. Até algo tão banal como o telefone ainda carrega um toque de animismo. Animismo. A gente fala dele como se tivesse voz própria. O telefone está cucando. A gente dá a ele uma personalidade como se fosse um espírito. Nossa, é verdade. Nunca tinha pensado nisso. Pois é, e essa é a questão central. A tecnologia nunca se resume aos aparelhos em si. Ela molda as nossas percepções, crenças, nossa própria compreensão do que significa ser humano. Faz sentido. E agora prepare-se, porque vamos mergulhar na contracultura da década de 1960. A contracultura. Mas eles não eram a galera paz e amor que buscava uma vida mais natural, rejeitavam a tecnologia, não era? Era, mas, surpreendentemente, esse movimento encontrou usos espirituais inesperados para computadores e cibernética. Que reviravolta. Pois é, a contracultura, apesar de defender esse retorno à natureza, também se interessou por tecnologias de ponta, tipo computadores e cibernética. Eles viam nelas ferramentas para expandir a consciência e explorar o espaço interior da mente. Ok, interessante. Conta mais sobre essa contracultura cibernética. Uma figura-chave nesse movimento foi Timothy Leary. Timothy Leary, o guru do LSD. Ele mesmo. Ele via os computadores como um meio para alcançar níveis mais elevados de ser, falava sobre autometaprogramação. Autometaprogramação. Parece coisa de ficção científica. O que ele queria dizer com isso? Basicamente, ele acreditava que os computadores ajudariam as pessoas a reprogramar seus próprios padrões de pensamento, se libertando do condicionamento social e alcançando um nível superior de consciência. Computadores como ferramentas de transformação pessoal. Bem diferente da forma como a gente costuma pensar neles, né? É isso aí. Isso mostra como a contracultura estava disposta a explorar usos não convencionais da tecnologia. E o Whole Earth Catalog, A Bíblia da contracultura. ele também abraçava essa espiritualidade tecnológica. Sim, ele era uma mistura fascinante de ideais, de volta à natureza e tecnologia de ponta. Tipo, artigos sobre jardinagem e vida sustentável ao lado de análise de computadores. Exatamente. Ele refletia essa relação complexa que a contracultura tinha por tecnologia. Então não era só tecnologia ruim, natureza boa. Não, era muito mais complexo que isso. Entendi. Eles reconheciam o potencial da tecnologia pro bem e pro mal, temiam seu poder de controle e manipulação, mas também viam seu potencial para libertar e expandir a consciência. Nossa, que interessante. E como essa espiritualidade tecnológica evoluiu? Ela sumiu com a contracultura ou se transformou em algo novo? De jeito nenhum, ela evoluiu e continua a influenciar o pensamento místico moderno de maneiras bem surpreendentes. Tipo, me dê alguns exemplos desse misticismo tecnológico moderno. Por exemplo, a ascensão do paganismo moderno, um movimento que se baseia em antigas crenças pré-cristãs. Bagão. Eles abraçaram a tecnologia usando-a para tudo, desde construir comunidades online até aprimorar rituais mágicos. Será pagãos amantes da tecnologia? Tô tendo dificuldade em visualizar isso. Pode parecer inesperado, mas faz sentido. Por quê? Os pagãos veem o divino na natureza e acreditam que a tecnologia pode ser usada para se conectar com esse poder divino Sim. de maneiras novas e interessantes. Eles até usam o termo tecnologia ritual. Tecnologia ritual. Então eles estão usando tecnologia para, tipo, aumentar seus poderes mágicos. Em certo sentido, sim. Como? Eles podem usar computadores para criar espaços sagrados virtuais ou usar dispositivos eletrônicos para amplificar a energia dos seus rituais. É uma mistura inusitada de antigo e moderno. Com certeza. E tem outro exemplo. A magia do caos, Magia do caos. que adota uma abordagem faça você mesmo para a magia.
Tá. Eles rejeitam os sistemas ocultistas tradicionais, acreditando que a magia surge da vontade individual. E onde a tecnologia entra nisso? Os magos do caos veem um paralelo entre a natureza personalizada da sua magia e a forma como a gente cria nossos próprios mundos virtuais online. Sei. Eles acreditam que a tecnologia, especialmente a internet, dá aos indivíduos um controle sem precedentes sobre suas próprias realidades. Que eles são tipo magos digitais, moldando suas realidades com código e algoritmos. Uma ótima maneira de colocar. E essa ideia de que a tecnologia pode ser usada para criar e controlar a realidade também surge em outras áreas. A linha entre tecnologia e magia está cada vez mais tênue. Com certeza. E o que tudo isso significa? Estamos à beira de uma nova espiritualidade tecnológica ou isso é só uma moda passageira? Essa é a grande questão, né? E para responder, acho que precisamos nos aprofundar no trabalho de um dos pensadores mais influentes nesse campo, Philip K. Dick. Philip K. Dick, o escritor de ficção científica. O que ele tem a ver com tudo isso? Você pode se surpreender. Dick era um visionário que explorou a natureza da realidade, da consciência da tecnologia em seus romances. E suas ideias tiveram um impacto profundo na forma como pensamos sobre a interseção entre o espiritual e o tecnológico. Agora fiquei curioso. Conta mais sobre esse Philip K. Dick e sua visão sobre tecnologia e misticismo. Dick era fascinado pela ideia do simulacro. Simulacro. Uma cópia, uma representação, que se torna mais real do que a coisa que representa. Tipo, a gente passa tanto tempo em mundos virtuais que perde o contato com a realidade. Exatamente. E Dick levou essa ideia ainda mais longe, sugerindo que a nossa realidade pode ser uma simulação. Tipo Matrix. De certa forma, sim, Matrix foi fortemente influenciado pelo trabalho de Dick. Ele explorou sistemas em romances como Valis e Um Labirinto de Morte, onde os personagens lutam com a natureza da realidade e a possibilidade de viverem em um mundo simulado. Nossa. Então ele estava prevendo os perigos da realidade virtual antes mesmo dela existir. É uma boa maneira de colocar, e seu trabalho continua a ressoar hoje, à medida que a gente se torna mais imerso em tecnologias digitais, mundos virtuais. É como se ele estivesse nos alertando sobre o potencial da tecnologia de nos prender em um mundo de ilusões. Isso aí. E como tudo isso se conecta com o gnosticismo. A obra de Philip K. Dick se relaciona com a ideia gnóstica de uma falsa realidade criada por um demiurgo. Demiurgo. Um deus menor que mantém a humanidade presa em um mundo de ignorância. Cara, voltamos ao neuroticismo, me lembra. O que é gnosticismo e como ele se relaciona com a tecnologia? O gnosticismo é um antigo sistema de crenças que enfatiza a importância da gnose. Dá conhecimento direto, pessoal, como forma de escapar das limitações do mundo material. Os gnósticos acreditavam que o mundo material é uma criação imperfeita, uma armadilha para impedir a humanidade de alcançar a verdadeira iluminação. E eles viam a tecnologia como parte dessa armadilha. Não necessariamente, mas as ideias gnósticas sobre falsas realidades e a busca pelo verdadeiro conhecimento ressoam com as nossas ansiedades em relação à tecnologia. Tipo, a gente vive em um mundo de informação e tecnologia que parece real e irreal ao mesmo tempo. Exatamente. E é aí que o trabalho de Philip K. Dick se torna tão relevante. Ele estava lutando com essas mesmas questões décadas atrás. Isso aí. E o que tudo isso significa para a gente hoje, enquanto a gente navega nesse cenário tecnológico cada vez mais complexo? Estamos destinados a virar escravos da Matrix ou existe uma saída? Essa é a questão, né? É um desafio que está sendo enfrentado por uma nova geração de místicos amantes da tecnologia que estão explorando o potencial espiritual da tecnologia de várias maneiras. Estou curioso para saber mais sobre esses místicos tecnológicos, o que eles estão fazendo, o que a gente pode aprender com eles. Essa é uma ótima pergunta. É um tema que merece um mergulho profundo próprio e é exatamente isso que a gente vai fazer na próxima parte do nosso episódio. Que legal, então fiquem ligados. Tá. E voltamos para a última parte do nosso mergulho. Ficamos de explorar esses místicos modernos que abraçam a tecnologia. É isso aí. Imagina um monge cyberpunk codificando feitiços em um mosteiro digital. Talvez não tão literalmente, mas a ideia de mesclar práticas espirituais ancestrais com tecnologia moderna faz sentido. Então, sem túnicas de silício ou aplicativos de meditação. O que essa galera está fazendo? É um panorama bem diverso. Uhum. Alguns exploram como a realidade virtual pode ser usada para criar experiências espirituais imersivas. Imagine entrar em um templo digital ou participar de uma jornada xamânica virtual. Uau, que doideira. É como uma versão high-tech daqueles tanques de privação sensorial dos anos 60. Existem paralelos, sim. Ambos visam alterar a consciência, criar uma sensação de transcendência, mas a realidade virtual vai além, adiciona um elemento visual interativo, criar mundos novos.
espaços digitais onde as pessoas se conectam com o divino de jeitos que antes não eram possíveis. É bem mais emocionante que boiar num tanque escuro. Com certeza. E para quem não curte essa vibe de realidade virtual, existem outros caminhos para a iluminação tecnológica. Claro, tem gente explorando tecnologias de biofeedback e neurofeedback para turbinar a meditação e outras práticas espirituais. Biofeedback e neurofeedback. Como isso funciona? Essas ferramentas permitem que a pessoa monitore suas ondas cerebrais e outras respostas fisiológicas em tempo real, dando mais controle sobre os estados mentais e emocionais. Tipo um personal trainer para o seu cérebro. Exatamente, usando a tecnologia para hackear nossos próprios sistemas nervosos, otimizar nossos cérebros para o crescimento espiritual. E isso se conecta com a ideia de autoquantificação, onde as pessoas usam a tecnologia para rastrear dados sobre si mesmas, desde padrões de sono até frequência cardíaca e humor. Sei, mas como esses dados geram insights espirituais? A ideia é que, ao coletar mais dados sobre nós mesmos, a gente pode ter uma compreensão mais profunda das nossas mentes e corpos, e isso pode levar a um maior senso de autoconsciência e conexão com algo maior do que nós. Faz sentido. É usar a tecnologia para preencher a lacuna entre o físico e o espiritual. Tá ficando meio holístico a coisa, né? A tecnologia como ferramenta para integrar a gente, corpo, mente e espírito. É isso aí. E essa integração é algo enfatizado por muitos professores espirituais que veem a tecnologia como uma extensão do nosso potencial. Acreditam que podemos usá-la para criar um mundo mais consciente, interconectado e compassivo. Nossa, quanta coisa. De monges do cyberpunk a templos virtuais e gurus da meditação que invadem cérebros. É muita coisa para cima. Mas e a gente, pessoas comuns, tentando entender nossa relação com a tecnologia? O que a gente tira disso tudo? Essa é a questão, né? O Tecnocis nos lembra que a tecnologia nunca é neutra. Ela molda nossas percepções, crenças, nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. A chave é estar atento a como estamos usando, fazer escolhas conscientes sobre como a integramos em nossas vidas. Tipo, como a gente faz isso na prática? Primeiro, é preciso estar ciente das armadilhas. Quais? A tecnologia pode ser viciante, pode nos distrair das conexões reais e pode até ser usada para nos manipular. A gente precisa estabelecer limites saudáveis, usar a tecnologia com intenção. Boa, é fácil se perder no mundo digital e esquecer o que realmente importa. E para finalizar, acho importante lembrar que a tecnologia é uma ferramenta, não uma solução em si. Ela pode amplificar nossas práticas espirituais, nos conectar com outras pessoas e até nos ajudar a acessar estados alterados de consciência, mas não substitui o trabalho interior, a autorreflexão, a conexão com algo maior. Usar com sabedoria. Não deixar que substitua a vida real e lembrar que a jornada é interior. Bons conselhos. Algum último pensamento antes de a gente encerrar? A tecnologia continua evoluindo rápido, né? E vai continuar moldando nossas crenças de jeitos que a gente nem imagina. Pois é. A questão é, vamos nos tornar místicos mais experientes em tecnologia, usando-a para expandir a consciência e nos conectar com o divino? Ou vamos deixar que ela nos afaste da sensação de admiração, do desconhecido? Uma pergunta para a gente refletir. Com certeza. E é uma pergunta que cada um de nós vai ter que responder enquanto a gente navega nesse mundo maluco da tecnologia e do misticismo. É verdade. Valeu por mergulharem com a gente e até a próxima. Continuem curiosos, conscientes e explorando as infinitas possibilidades da experiência humana. Isso aí.